Bom, novamente, boa tarde para todos. Vou fazer o share do meu ecrã. Só um momento. E quando todos estiverem a ver, dá um certinho aí que dou início. Já estou a ver. Tá vendo? Tá bom. Assim. Vamos lá. Fiz uma pequena apresentação. O tema de hoje é o webinar, é o Node.js at a Glance. Vamos dar uma olhadela no Node.js, um pouco no JavaScript também. E já gostaria de dizer que o modelo aqui dessa meeting vai ser mais um bate-papo também, então todo mundo pode abrir o microfone quando quiser para fazer perguntas, para tirar dúvidas, não precisa esperar o final da apresentação. E também vai ter bastante visualização do VS Code para mostrar mesmo alguns exemplos. Então, vamos começar aqui me apresentando. Eu me chamo Henrique Silva, eu tenho 25 anos e eu sou do Brasil. Mais especificamente no Brasil, eu sou de uma cidade chamada Piracicaba, em São Paulo, no interior de São Paulo. Eu trabalho desde os 15 anos de idade na área de TI. Os últimos 5 anos de experiência meu é mais focado em programação, tanto programação de jogos como programação web. E acho que nos últimos 3 para 4 anos tenho trabalhado mais exclusivamente com Node.js, utilizando ele para desenvolvimento em arquitetura serverless, de microserviço, bem focado em cloud. E já usei o Node de diversas maneiras aí. Estou cá em Portugal há 3 meses. Estou atuando como tech lead na empresa chamada Sky, no Reino Unido. Trabalho remotamente. Estou aqui no Porto, pelo clima, um pouco mais ameno do que Lisboa. E, na Sky eu atuo, além do papel de tech lead, eu também faço código, mantenho fazendo código, onde utilizo React no front-end e no back-end estou usando Node com GraphQL e Java com Spring para os microserviços. As redes sociais, para quem quiser me seguir depois da meeting, tem aqui o link do meu LinkedIn. E você pode me encontrar em qualquer outra rede social como Mundo de Ads. Ok. Deixa eu deixar mais fácil aqui a tela para mim. Aqui. Bom, então vou começar com o que é o Node.js. Falando resumidamente, como diz a própria documentação do Node.js, é um Asynchronous Event-Driven JavaScript Runtime. Detalhando um pouco mais isso, o Node.js ele utiliza a linguagem JavaScript de modo bem similar aos navegadores, aos principais navegadores que nós temos, como o Chrome, e chega a ter tão similar a ponto do Chrome e o Node.js usarem a mesma engine para rodar o seu código JavaScript, que é uma engine chamada V8. Quando o código JavaScript é interpretado pelo Node.js, ele é executado como um bloco, e nós podemos chamar esse bloco, ou assim como o Node chama também, de callback, o bloco de código de callback. E este callback ele é inserido como um evento assíncrono no event loop, que é o responsável pela execução do seu código JavaScript. E quando o event loop ele identifica que não existe mais callbacks para ser executado, ele simplesmente termina a execução do evento. Então, todo o código JavaScript que é rodado dentro do Node.js é inicializado no event loop como um bloco chamado callback e ele continua executando esse código enquanto existe callbacks a serem chamados. Sei que pode parecer um pouquinho complexo, mas o Node ele é feito para criar aplicações de network que escalam facilmente. Ele lida com múltiplas conexões e uma única thread, já que ele usa JavaScript, o JavaScript é single thread, o que deixa um pouco mais fácil e mais eficiente se comparado a um sistema de network que seja multithread. E essa arquitetura proposta, ela deixa o usuário menos preocupado com os bloqueios, por exemplo, de processamento I/O, já que o Node.js
já que quase nenhuma função no Node.js ela faz operações diretamente na I/O. Bom, esse é o meu resumo do que é o Node.js. Se alguém tiver qualquer dúvida ou quiser fazer uma pergunta aqui, fique à vontade. Pode abrir no meio da minha fala aí e perguntar mesmo, não tem problema não. Mas se não, vou seguir para entrar um pouco mais aqui o que é o Event Loop e o Callback que eu disse anteriormente. O Event Loop ele é o responsável, né, por executar os blocos de código JavaScript, que chamamos previamente de callbacks. Porém, por uma definição melhor, né, da própria Node.js, o callback ele significa efetivamente uma função que é chamada quando uma tarefa é concluída, já que o Event Loop trabalha com esses callbacks e para ele internamente ele lida isso como tasks, por isso que é uma tarefa. E pode parecer também complicado todas essas nomenclaturas, mas os callbacks eles são a fundação do Node.js, é por isso que eu estou falando sobre ele aqui. E é por ele que o Node controla o que deve ser executado, quando deve ser executado e como. O Event Loop, então, ele funciona como uma fila FIFO. Para melhor representação visual, vocês todos conhecem a fila FIFO, é uma fila de processamento onde é o first in, first out. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. E quando o Node quando ele inicializa o Event Loop, quer dizer, quando o Node é inicializado, ele também inicializa ao mesmo tempo o Event Loop e ele envia para o Event Loop como entrada o seu script. Então, vou mostrar aqui. Praticamente, aqui tem o VS Code, eu tenho o Node instalado na minha máquina. Eu posso fazer o quê? Usar o command Node e enviar um arquivo JavaScript para ser executado. Se eu colocar aqui, por exemplo, console log, é o que vai estar no meu Event Loop. Então, vou colocar aqui um hello. E eu vou inicializar o Node na minha máquina, mas por trás dos panos ele vai estar inicializando o Event Loop e passando como bloco de código para o meu callback esse código JavaScript. Executando o que eu mandei ele executar aqui. Mas voltando. Então, com essa script de entrada, o Event Loop ele executa o código por task. Então, aquele console log ele colocou como uma task, colocou na fila FIFO e fez a execução do que deveria ser feito, interpretando JavaScript para interpretar um console, que é uma linha da linguagem JavaScript. E essas tasks também, dentro do Event Loop, elas podem fazer parte de uma coisa chamada Async API, que é uma API interna do Node.js. E essa API ela contém métodos assíncronos, como o setTimeout, por exemplo, que seta uma função ou um bloco de código chamado callback para rodar depois de X tempo. E algo relevante para se manter em mente quando estiver trabalhando com Node.js é que se o Event Loop reconhecer essas tasks da Async API, ele irá colocá-la na sua fila de processamento como um novo nó e vai continuar a execução normalmente. E o que eu quero dizer com isso? Ainda para mostrar aqui um pequeno exemplo. Vou deixar um exemplo aqui de um console e um timeout e fazer o Event Loop processar os dois. Então, mesmo que a ordem de escrita foi um timeout antes, mostrando para mostrar um console 1 e o segundo foi um console 2, ele sabe que esse processo é da Async API, ele coloca como um nó na fila e quando você insere na fila, ele entra depois. O segundo que entrou primeiro na execução normal dele, ele coloca esse daqui como primeiro e esse daqui como depois, já que ele é da sync, fazendo ele mostrar o segundo console e depois o primeiro console, em ordem divergente da ordem lógica. E como o Event Loop também funciona sendo uma fila, é isso que permite que o Node.js faça chamadas não bloqueantes no I/O, que eu disse previamente, mesmo que o JavaScript seja executado como um sistema single thread, já que quando ele coloca isso em processos divergentes na fila, a fila utiliza do sistema operacional para fazer chamadas para o sistema de I/O do kernel. E o kernel ele
ele é, na grande maioria dos processadores atualmente, ele é multithread. E como as filas são individuais, processadas paralelamente pelo event loop, elas conseguem executar múltiplas operações de I/O e não bloqueante, pois cada um está sendo executado dentro do seu próprio nó, e um nó não depende do outro para continuar a execução do event loop. Tá, tem uma dúvida até aqui. Falar um pouco mais agora das influências, né? Porque o Node.js ele é até uma coisa consideravelmente nova nas linguagens de programação, e ele é feito com uma grande influência, tanto no design quanto na criação do seu sistema, no Ruby, na Event Machine do Ruby, e no Python Twisted. Então, se alguém já trabalhou com Python Ruby, se você for começar a trabalhar com o Node, entender essa parte do Event Machine pode ser um pouco mais fácil para você, a adaptação pode ser um pouco mais fácil. Já, diferentemente, se você vê a do Java ou do C Sharp, por exemplo. Eles são similares exclusivamente por apresentar o mesmo Event Loop como o executor de código. Sobre HTTP e aplicações de network escaláveis. A documentação do Node.js diz que o HTTP para ele é um cidadão de primeira classe, já que no Node.js o HTTP ele é feito pensando em streaming e baixa latência ao mesmo tempo. Isso torna o HTTP uma prioridade dentro do Node.js. O Node.js ele pode ser utilizado com diversos propósitos, mas o seu principal e onde ele se destaca é na criação do HTTP. Tem aplicações de Node.js para processamento de I/O, tem aplicações de Node.js para processamento de streaming, Node.js até mesmo como script, mas acho que todo mundo que já ouviu ou já leu alguma coisa sobre o Node.js pode concordar comigo que ele é sempre correlacionado com HTTP e aplicações de network. Porque ele foi adotado pelo mercado, né, como uma das principais linguagens a ser utilizada na criação de web services, de APIs e afins. Ele possui nativamente uma biblioteca HTTP e HTTPS, que é o que facilita com poucas linhas de código, você criar um processo HTTP, onde você pode criar esse tipo de aplicação com pouca complexidade. E agora, na verdade, aqui eu finalizo um pouco do o que é o Node.js. Sei que parece na verdade, é um pouco complexo de entender o que é o Node.js, já que ele é uma ferramenta que executa um código JavaScript. Quando você começa a ver Node.js, por exemplo, em algum tutorial, alguma coisa, ele vai direto para o JavaScript e te ensina a fazer algum código, um if, um for, uma variável, como faz uma função, coisas que você vê em toda linguagem de programação. O que eu quis abordar aqui é como o Node.js funciona por baixo dos panos. E por que se hoje nós estamos falando de apenas uma olhadela no Node.js, por que eu quis falar isso? Essas informações, por exemplo, como o Event Loop, entender o que todo bloco de código no Node.js é como se fosse um callback, mesmo o callback sendo uma função que executa no fim de outra função. Entender que o Event Loop é inicializado junto com o Node.js e o seu código que é imputado é informado para ele, que ele interpreta o JavaScript, e se tem chamadas assíncronas, ele joga como um novo nó para trás, na fila. Todas essas informações são muito relevantes quando você vai desenvolver aplicações com Node.js. E eu vejo muitos tutoriais, muita informação na internet ensinando você a fazer o Node.js apenas para resolver um problema e não para você realmente utilizar o Node.js. Por isso que eu quis trazer um pouco dessa informação e durante o percurso agora do Node.js 101, que vai ser a introdução ao Node.js, eu vou começar a mostrar a diferença disso na prática, esse conhecimento na prática. Bom, então, para começar a colocar esse conhecimento na prática, eu tenho que falar um pouquinho do JavaScript também. Para quem não conhece, né, o JavaScript ele é uma linguagem de programação interpretada e ele é usado no Node.js e também nos navegadores. É uma linguagem baseada em prototypes e, como dito previamente, ela é single thread. Ela tem suporte para programação tanto orientada a objeto, programação imperativa ou a programação funcional.
Acho que atualmente ela é usada no mercado mais como orientado a objeto, uma coisa meio nova no JavaScript, um suporte maior a orientado a objeto, mas também tem uma outra variação dele, que é o TypeScript, que trabalha um pouco mais com orientado a objeto, mas puramente JavaScript ele é mais usado funcionalmente. Então se usa, por exemplo, frameworks que usam JavaScript mais puramente, como o React no front-end, ele trabalha mais com a abordagem funcional. Então, por ter essa diferenciação, tanto o Node é usado tanto para back-end quanto para front-end ou para outras coisas, ele é mantido o suporte nesses três tipos de linguagem, nesses três tipos de paradigmas. A base do JavaScript, na verdade, ela não é o JavaScript em si, ela é chamada ECMAScript. Então, a linguagem que você está programando atualmente no Node.js, ela é o ECMAScript. E todos esses padrões do ECMAScript barra JavaScript são monitorados e implementados por uma empresa, vocês podem dizer muito bem uma empresa, mas por um grupo chamado TC39. Então o JavaScript ele é open source e onde a comunidade proposta de features, entre outras coisas, e eles fazem essa proposta para a TC39, que é o órgão responsável por monitorar essas alterações. E depois que é proposto, por exemplo, uma feature na TC39, elas são implementadas na ECMAScript. E o JavaScript, como ele utiliza e ao mesmo tempo a ECMAScript, ele vai para o JavaScript também. E isso foi só um resuminho do JavaScript, mas se você quiser saber mais informações sobre como funciona atualmente o JavaScript, por que ele é tão popular assim, e como funciona esse open source barra monitorado por uma organização, você consegue encontrar informações sobre isso no GitHub da TC39. Eles têm muitas documentações e diversos repositórios que ajudam a entender melhor como funciona o JavaScript. E é lá também que você consegue se manter informado sobre JavaScript. Já que ele utiliza uma outra linguagem e ela é constantemente atualizada pela comunidade, você consegue monitorar nos repositórios da TC39 novas features, novas funcionalidades que vai entrar no seu código, quando elas vão entrar, em que versão do Node que esse JavaScript vai estar disponível e afins. O que ajuda muito no controle de versionamento do seu projeto, que é bem similar, por exemplo, a você, quando você trabalha com Java, o Java 8, um projeto mais antigo, ou Java 9, 10, que seja, já tem grandes mudanças e no Node.js também funciona assim, já que o JavaScript usado no Node.js ele é mantido por essa organização. Uma outra coisa para se falar do Node.js o Node.js barra o JavaScript, ele é uma ferramenta ou linguagem que deixa você fazer a mesma coisa de diversas maneiras. Seja você escrever no seu código usando ponto e vírgula ou sem ponto e vírgula, usando aspas duplas ou aspas simples, ele te dá total liberdade para que você possa escrever o seu código da maneira que lhe convém. Porém, isso pode causar alguns problemas. Quando você trabalha, por exemplo, em equipe, ou até mesmo um código não ser escrito da melhor maneira para isso. Dito isso, existem essas três nomenclaturas, que são Patterns, Code Style e Best Practices. E eu vou até compartilhar aqui também. Está aqui no meu browser. Deixei 3 repositórios aqui, que eu vou está aqui, ó, partilhar aqui no chat para quem quiser ver depois, como uma leitura adicional. Que são padrões da comunidade para a linguagem JavaScript ou para a linguagens, vamos dizer, similares a JavaScript, que ajudam você a se introduzir no mercado com o Node.js. Pois esses problemas, quando você desenvolve, por exemplo, sozinho usando Node.js, ou você começa a acompanhar um curso, você aprende um Node.js. Mas quando você tenta usar isso na prática, no mercado, ou propor usar o Node.js na sua empresa, se você implementar da mesma maneira que você aprendeu nesses cursos ou em lugares assim, ou tipo na internet, você vai começar a enfrentar diversos problemas, o que fazem muitas vezes algumas empresas não utilizarem o Node.js como a linguagem para servidores HTTP, mesmo ela sendo uma das melhores do mercado atualmente. Então, essas patterns, bom, vou falar um pouco de patterns primeiro. Patterns são padrões criados pela comunidade para resolver os problemas comuns. Então, esse repositório aqui, por exemplo, Design Pattern for Humans,
ele mostra de uma maneira um pouco mais simples, mais fácil de entender, algumas das principais design patterns. Então, se você quiser fazer essa leitura, é bem interessante. Esse outro repositório aqui é um code style. Na verdade, é um... Qual é o nome mesmo? Isso mesmo. Não, na verdade, isso aqui são boas práticas de programação. Esse repositório, por exemplo, ele é do PHP, é uma outra linguagem de programação, mas o mais importante aqui são as Calisthenics Rules, que são regras de boas práticas de programação. E elas se encaixam, mesmo repositório, dando os exemplos de PHP, as boas práticas aqui, elas são muito bem utilizadas no Node.js também. Por exemplo, aqui você usar rule sniffs, que são os farejadores de regras. Já que você pode fazer coisas de diversas maneiras, é muito bom você usar, por exemplo, um padronizador de escrita, para que quando você for trabalhar em uma equipe grande, todo mundo siga o mesmo padrão de código. Até coisas mais complexas e controversas, como não use a palavra else. Então, se você trabalha com programação, você provavelmente já usou um if else em algum momento, e quando você vai trabalhar com JavaScript, eles não recomendam o uso da palavra else. Não é uma melhor maneira de se fazer o seu código. E ele ensina como aqui você programar do jeito correto. E se você seguir essas boas práticas, por exemplo, você vai estar usando o melhor do Node.js quando você estiver fazendo a sua aplicação. Tem uma notificação aqui. Tá. A terceira aqui é, por exemplo, a parte do Code Style. Tem o exemplo do Clean Code, que também é uma boa prática com um padrão de código. Mas o Clean Code é um repositório muito bom também de JavaScript, que tem diversas dicas de como fazer um código limpo. E um código limpo numa programação que trabalha com blocos, que é baseado em prototype, causa um grande impacto na aplicação final. Então também eu deixo aqui como uma leitura recomendada. E eu gosto de um comentário também que essas três leituras, por exemplo, elas podem ser aplicadas não somente ao JavaScript e ao Node.js. Elas podem ser aplicadas a diversas linguagens de programação. E que às vezes acabamos querendo só resolver o problema e não aprendemos a melhor maneira de resolver o problema. Né? Não que exista uma melhor maneira, não existe uma bala de prata para resolver todos os problemas, mas existem padrões que já foram, existem problemas que já foram resolvidos há muito tempo, por exemplo, que existe uma pattern para isso, ou existe um padrão para evitar esse problema de acontecer, que às vezes nós acabamos não olhando na pressa de entregar algum resultado, né? Bom, handling scopes. Essa parte é a parte que eu vou mais mexer mesmo no... É a parte que eu vou mais começar a mexer aqui no código. E o que eu quero dizer sobre os scopes. No JavaScript, antes de você começar a codar no Node, né, principalmente, mas também serve para o JavaScript para web, por exemplo. Antes de você começar a codar qualquer código com JavaScript, uma coisa que você tem que ter noção, tem que entender bem, entender muito bem mesmo, é os escopos e como eles funcionam. Eles são divididos em três tipos. É o escopo de bloco, o escopo de função e o escopo global. Por exemplo, uma coisa que pode acabar dando um problema de você, caso você não entenda esses escopos no JavaScript e como ele funciona, caso você pesquise alguma coisa na internet, por exemplo, que é muito comum, você está começando na programação ou começando com uma linguagem nova, você vai lá e pesquisa um código, copia e acaba colando no seu projeto. Mas é importante ressaltar que antes de 2015, no JavaScript chamado de ES6, ele é bem famoso para quem já atua com Node ou com JavaScript já ouviu essa nomenclatura, ES6, pois em 2015, a versão do JavaScript anterior a 2015, ela só possuía dois escopos. Então, a diferença de código mudou bastante de lá para cá. Antes ela possuía o escopo global e o escopo de função, sendo a função declarada, por exemplo, dentro de uma chave, né? Então, tinha o código de função aqui, function teste, tinha a chave, aqui dentro era um escopo, né? Como a maioria das linguagens segue esses mesmos escopos, e o escopo global, onde você poderia colocar variáveis globais aqui, como uma variável de ambiente ou
uma variável que vai ser reutilizada durante o código. Então a gente tinha esses dois escopos, global e o de função, tudo dentro de uma função, tudo fora de uma função. Mas depois de 2015, ele introduziu um novo escopo, que é um escopo de bloco. Isso mudou bastante a maneira de você programar no JavaScript, até mesmo a maneira de você fazer declarações, tanto de funções quanto de variáveis. Falando um pouco mais sobre eles, o escopo global, ele segue a lógica da raiz do arquivo do JavaScript. Então, tudo que tiver na raiz até o fim, declarado na raiz, ele é global. O escopo de função, acho que também é um pouco mais simples de entender, ele é dentro das chaves da função, mas o escopo de bloco, que é o terceiro tipo de escopo que foi implementado depois de 2015, ele é tudo que esteja dentro de uma chave, independente de estar dentro de uma função. Isso é muito relevante, pois, por exemplo, na declaração de objetos, um tipo de variável primitiva do JavaScript, você também declara ele com chaves. E às vezes, por exemplo, vou colocar aqui users. Você vai declarar o nome de um usuário. Algo assim, outros tipos de variáveis. O escopo de tudo que acontecer aqui dentro, ele é local desse próprio escopo de bloco. Assim como todo o escopo que acontecer aqui dentro, as variáveis foram declaradas, as declarações ou alterações que ocorrerem em variáveis declaradas dentro do próprio escopo, vai ocorrer somente dentro dessas chaves. E o global, ele se mantém imutável pelo... Imutável não, imutável somente são constantes. Ele se mantém para ser acessado em todos os outros escopos. Tá. Esses são os 3 tipos de escopos do JavaScript. E a próxima parte seria a parte de lidar com arquivos externos. Henrique, Oi. só uma pergunta. Sobre o escopo de bloco, no caso de você ter uma estrutura de repetição ou um if com else, que também utilizam as chaves, qualquer variável declarada dentro desse comando, ela também não existe no escopo global? Ela só existe ali dentro? Acredito que sim. Dá para até fazer um teste aqui já, no mesmo tempo. Não tem problema nenhum. Vou fazer um value e colocar um for aqui. Ixi, cadê a chave desse computador? Meu Deus do céu. Aí eu tenho um MacBook novo e eu não sei usar a chave de array. Aí complicou. Do lado do P aí. Do lado do P? Nossa senhora. Vou ver aqui. Alguma hora eu vou achar isso daqui. Eu vou te mandar no chat aqui umas chaves para você sempre copiar. Manda aí, por favor. Mas... Pô, eu não tem nem... Eu acabei de descobrir como é que faz a breaks, que é Option Shift 8 e 9. E não tem nenhum desenho disso no... Vou até salvar aqui no comentário, tá? Vou colocar aqui 1, 2 e 3. Beleza? Então, criando aqui, eu estou criando um bloco, né? Já que é uma chave. Se eu declarar uma constante aqui dentro, teste igual 2, 3. Você consegue acessar ela fora do JavaScript para ver se a lógica está correta. Ou é somente dentro de objetos, né? Só para confirmar. Não existe a variável teste, já que as chaves dentro mesmo de for e if é considerado um escopo, já que previamente dito é toda a chave. Então temos que tomar muito cuidado, né? Hã? Deu sim. Deu sim, temos que tomar muito cuidado. Sim, então, por isso que eu falei, o escopo é muito importante você entender quando você vai codar com JavaScript, porque nem toda linguagem é dessa mesma maneira. E essa parte do toda chave é um escopo de bloco, acaba confundindo muito,
Porque no JavaScript, por exemplo, você vai ver muito código que você trabalha com callbacks. Então, é muito comum você passar um callback, você passar alguma coisa e dentro dele ter a chave, esperando, por exemplo, o response vem daqui, passa para esse outro callback, esse response na chave. E às vezes tenta acessar, mesmo dentro do callback, você tenta acessar alguma coisa de fora e acaba não conseguindo porque está dentro de um escopo que já morreu, que já passou e tudo mais. E acaba dando esse not defined é bem comum aparecer. Então, é sempre bom manter em mente os 3 tipos de escopo aqui, principalmente essa definição. Tudo que é uma chave é um escopo de bloco. Complementar, eu acho que também tem uma opção de você fazer código livre abrindo uma chave e fechando uma chave no meio do teu script. Não sei se você já tinha visto isso. Eu Mesmo sem entendi, na ser um verdade, a objeto fala. ou sem ser uma estrutura, Sim, você pode fazer o código você desse jeito aqui. pode abrir Certo. uma chave. Vou dar aqui dentro. Vou mostrar aqui também. Tipo isso, certo? Isso aí. Vou tirar aqui, deixar um console logo antes aqui também. Vou pegar aqui. Executa normalmente. Executa normalmente como se fosse um escopo. Você só dá uma definição de escopo dentro do escopo global. Agora, uma coisa também importante sobre patterns, voltando no tema de patterns, isso daqui é bom em teoria, tipo assim, se você vai usar, você não quer lidar com o escopo global, você quer definir uma coisa dentro de um escopo, às vezes você pode usar essa definição de chave na raiz para fazer um escopo local e não usar o escopo global. Mas essa chave declarada aqui é bem comum até de você ver na maioria dos códigos por aí, porque existe uma pattern para isso, que eu deixei anotado aqui, chamado Module Pattern, que é bem usado no JavaScript, que ela junta um conjunto de variáveis e funções em um único escopo, que fica muito mais fácil de você lidar com o escopo. Eu vou colocar aqui um exemplo dela, que é esse daqui. Esse daqui é muito mais comum, principalmente em arquivos que você exporta no JavaScript. Até mesmo acho que a implementação do módulo exports, ela usa ela usa esse módulo pattern para sua implementação. Então ela encapsula o seu código dentro disso daqui num módulo exports e ele força a chamada do seu código só quando você faz o require ou import dele. Mas caso você não esteja fazendo o módulo export e queira seguir essa mesma pattern para controle de escopo, é assim que ela funciona. Você faz a chamada de um bloco de código exclusivo que é um callback único. Callback único. Então você coloca aqui um callback único, uma função, pode se declarar tanto como uma function aqui, quanto com o short-handed function, que é esse igual e maior. E você coda tudo o seu código aqui dentro, garantindo que toda a sua implementação, todo o seu código que você for fazer, esteja sempre num escopo único, um escopo local e um escopo único, que aí acaba evitando muito problema de variáveis não importadas ou até mesmo reutilização de variável dentro do mesmo escopo. Isso ajuda bastante. Henrique, Oi? diz-me uma coisa, se em vez de constante, como estavas a definir, definis como variável, isso funciona, certo? Sim. Tá, acho que aqui nós passamos do... Até vou falar isso antes, tá? Beleza, entendemos os escopos. Vou mostrar talvez um pouco mais de JavaScript. E eu falei, né, não sei se cheguei a falar, mas que o escopo ele ajudava muito, né, na declaração de variáveis no JavaScript, certo? É isso que eu estava falando do escopo. Já que uma variável ela pode ser declarada de 3 maneiras, né? Sendo o var, let e const. Então, quando você quer declarar qualquer tipo de variável, seja da primitiva, do JavaScript ou qualquer outra coisa, realmente, se for precisar de uma variável no JavaScript, ela pode ser declarada hoje de 3 maneiras, são const, o let e o var. E a diferenciação delas, quando usar uma ou quando usar outra ou quando não usar, ela está estritamente ligada no escopo, já que elas
ao tipo de variável que você declara, principalmente o let e o var. Acho que exclusivamente o let e o var, na verdade. Quando usar o let, quando usar o var, ela está estritamente ligada à questão do escopo, como você quer utilizar essa variável que está declarando no contexto do escopo. O const, a diferença do const para essas duas, que diferencia ele, uma breve explicação também, é que ela é como se fosse imutável, ou seja, você não pode, o imutável é que você não pode alterar, então se você colocar um valor nome igual Henrique, você não pode vir e trocar o valor do nome depois para João. Ele vai registrar um erro como deveria, já que ela é imutável. Só que não pode fazer um assignment to a constant variable. Mas por que também como se fosse? Porque se a constante for um objeto, você consegue alterar os valores dentro da propriedade do objeto. Ou se ela for um prototype, você consegue atribuir valores também ao prototype. Então, para não dar essa visão que você nunca pode alterar um const, é usado esse como se fosse. Pelo menos eu gosto de explicar assim. Já o let e o var são as declarações, as declarativas do JavaScript que são mutáveis. Então, se você declarar um nome usando o var, você pode alterar ele aqui. Se você declarar uma idade usando let, vou colocar aqui 24 e depois colocar idade 25. Deixa eu. Vai mostrar o João e o 25, que ele pode ser alterado, ele é mutável, pode trocar o valor da variável à vontade. E também acho que até o tipo dela, não tem problema no JavaScript. Mas então, tipo, se as duas são mutáveis, se as duas fazem a mesma coisa, o que altera? É a questão do escopo. O var, ele é um pouco mais flexível à questão do escopo. Mesmo que você declare o var dentro de algum escopo fechado, o escopo de bloco no caso. Se você, dentro de um escopo de bloco, você utilizar o var, ele é reutilizável. Então, caso por algum motivo você queira colocar uma variável dentro de um for, dentro de um if, e você quer usar ela fora depois do if também, você utilizaria o var. Se você quiser que ela seja exclusiva dentro do escopo, você utiliza o let. O const, ele também é exclusivo por escopo, e ele, lembrando que ele não pode ser alterado, mas ele também é exclusivo do escopo, assim como o let. E como na programação do JavaScript, na maioria das vezes você quer que realmente ela seja garantida, exclusiva do escopo, é mais comum, depois de 2015, você usar mais o const let e acabar não usando o var, que assim fica mais fácil. Const para imutável, let para mutável. Mas, caso você queira, naquele exemplo, por exemplo, anterior do for, você queira realmente que uma variável que seja lá dentro seja reutilizável depois, aí você deve usar o var, já que ele é flexível e não impactado tanto por escopo. Beleza. Tá. Dito isso, para você declarar uma variável no JavaScript, então, você usa o var, let e o const, certo? Sendo o const... Vamos ignorar o var só nesse momento. O const sendo imutável e o let sendo mutável. Quais são os tipos de valores que você pode atribuir para uma variável? Os tipos primitivos são praticamente como de toda a linguagem. O char, ele é declarado com as aspas, tanto simples quanto dupla. Também tem uma variação, quem veio do PHP, que é a template string. No PHP, se você declara uma variável simples ou com aspas simples ou duplas, ela é uma template string por padrão. No Node não é. O que seria uma template string? É uma string que você pode passar valores externos para ela, para formar ela. Então aqui você pode colocar só texto, tanto nas aspas simples ou quanto duplas. No PHP você consegue declarar, por exemplo, assim, que é uma linguagem que tem template string, e colocar uma outra
uma outra variável aqui dentro e formar uma string com base nisso. No Node.js, isso não vai acontecer. Isso aqui não vai ser representado. Vou mostrar aqui. Ele vai escrever o que eu escrevi, idade, mas não vai trocar o valor 10 aqui. Tanto com aspas simples quanto com aspas duplas. Vai manter a mesma coisa. Mas tem a terceira variação de char/string no Node, no JavaScript, quer dizer, que é a template string, que você usa esse sinal e você agora consegue pôr isso daqui a funcionar como no PHP. Você consegue passar valores aqui dentro. Sem precisar fazer a concatenação de string, que são com elementos você consegue fazer também JavaScript, como em outra linguagem, como mais, para concatenar string, ou string.concat, que seja. Cada um vai fazendo de uma maneira que quiser fazer a concatenação, mas eu prefiro usar, por exemplo, a template string, que eu acho que é muito mais fácil, até mesmo na leitura do código. Então, aqui eu falei da string. Esse 10, né, número inteiro, matemático, torna essa variável um integer, e número flutuante torna essa variável um float no Node.js. Então, também aceita esses tipos primitivos. Booleano, você precisa simplesmente passar o valor, você não precisa declarar, ela não é uma linguagem fortemente tipada, você não precisa passar o tipo da variável, como na linguagem irmã ali no TypeScript, você colocaria aqui a informação de Boolean, por exemplo, para declarar a variável. No JavaScript nativo, você não precisa fazer isso. Então, false e true torna essa variável Boolean. Você também tem o tipo undefined como padrão, que você colocar no undefined aqui, ou simplesmente não colocar nada, no caso do count não serve, mas no caso de let, ela vai ser uma variável undefined. Esses são os primitivos conhecidos pela maioria das pessoas. Também tem um objeto, que às vezes pode não ser tão comum para umas pessoas, que é similar ao struts do C, onde você pode criar um padrão de variável com mais de um tipo de variável. Então, você pode colocar aqui dentro outras variáveis, nome, usuário, por exemplo, colocar o nome, passar uma variável do tipo string aqui dentro, idade, com uma variável do tipo inteiro. Esse é um objeto. E o array também, que são agora uma lista de elementos. Também aceita todo tipo de variável aqui dentro, só que sem declarações. Você pode passar somente valor. E pode ser com qualquer tipo de valor também. O Node não tem essa exclusividade de valor para string. Você não precisa declarar para array. Você não precisa declarar um tipo de valor que vai estar contido dentro do array, como é feito em linguagem como Java, por exemplo. Então, objeto, esse aqui é o array. E uma coisa interessante do Node também é que você consegue declarar funções para variáveis. Você pode passar tanto a escrita de uma function aqui, ou já o shorthand para isso, para facilitar a escrita. Criar uma função aqui dentro que pode ser executada como uma variável posteriormente. Então, olá. Pode criar essa função e depois você pode chamar ela em um segundo momento, executar essa função. Será aqui? Aqui não existe mais, tá? Vocês estão mostrando a outra coisa, que é... Olá e o 14. Você pode passar a função para uma variável. Isso também é muito útil em alguns momentos, principalmente para a reutilização de função, dentro de alguns escopos ou uma função de escopo exclusivo, você pode lidar com isso colocando ela dentro de uma variável e não declarando ela, como em muitas linguagens, no escopo global, declarando function, hash, que seja, colocando ela sempre no escopo global. Você pode, por uma questão de
de necessidade, colocaram numa função dentro de um escopo local para forçar que ela não seja reutilizada em um momento que ela não deve. Já que o Node também não tem, né, algumas coisas, mesmo que ele seja orientado a objeto, ele possa ser orientado a objeto, atualmente ele não tem as definições de reutilização de fundos de escopo global, como o private, public e o protected, que você consegue encontrar em outras linguagens. Eu digo atualmente, pois se você acompanhar no TC39, como eu disse previamente, já existe propostas para que o class dentro do Node.js receba esses tipos de alterações e que elas possam ser utilizadas também com o function. Então, talvez no futuro você vai poder fazer o controle de escopo de uma função de duas maneiras. Além disso, da função dos tipos primitivos, tem também um class. Você pode declarar um class dentro do Node.js como nas linguagens orientadas a objeto você pode, que tem você pode. Você vai passar um pouquinho assim, user aqui e utilizar a propriedade dele. Então, tudo é público, né? Já que ele não tem essa separação, mas você pode passar aqui, nossa, o user, idade 25, a declaração de novos usuários também, né? No caso, const usuário igual e o user. Você também pode passar o consultor aqui dentro. Uma linguagem orientada a objeto faz. Então você pode declarar o class, mas você não pode colocar os tipos, certo? Você controla o escopo passando os blocos, as chaves, como o organizador desse escopo. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Quer perguntar mais alguma coisa? Talvez o JavaScript? Tá. Uma dúvida, Henrique, Oi. simples você utiliza qual paradigma que você escolhe para trabalhar com Node? Funcional, orientado a objeto? Olha, eu, sinceramente, eu uso mais o funcional, porque eu gosto de usar o JavaScript um pouco mais puro. E foi como também, quando eu comecei a aprender o JavaScript, comecei a utilizar na prática mesmo o JavaScript, tipo, com o Node.js, no caso, né? Não, JavaScript já usei há muito tempo para desenvolvimento web, mas com o Node.js eu comecei a utilizar quando estava se inserindo o Class como uma alternativa viável dentro do JavaScript. Então, a programação funcional fazia mais sentido naquela época, e como aprendi assim, para mim é mais fácil continuar na minha zona de conforto. Quando entrou o Class, interface, acho que agora tem também já no JavaScript, coisas do tipo, eu já tinha ouvido falar um pouco do TypeScript. Então, por isso que eu fiz o quê? Eu não fui tão a fundo em aprender a melhor maneira de utilizar o Class no JavaScript nativo, e fui sim aprender mais a fundo a utilizar a linguagem TypeScript. Então, se eu trabalho com um projeto JavaScript, eu utilizo funcional, e se eu preciso trabalhar com Node em orientação a objeto, eu vou para o TypeScript. Beleza? Mas Beleza. alguém tem alguma outra dúvida? Tá. Isso que eu te falei aqui, um pouquinho aqui dessa introduçãozinha aos escopos, às variáveis e tudo mais. E tem as outras coisas como a linguagem. Eu não vim ensinar ninguém a programar aqui, né? Acho que é mais uma introdução ao próprio Node. Tem todas as outras padrões de linguagem. Vai ser talvez escrito de uma maneira diferente, tipo um if, um for e tudo mais. Mas para quem está migrando de uma linguagem ou para quem está querendo aprender Node, a melhor coisa para aprender, na minha opinião, qualquer coisa, é jogar no Google, por exemplo, como fazer um for each do Java em JavaScript. E pegar, eu pelo menos aprendi tudo assim, como eu migrei bastante de linguagem ao longo do tempo, eu sempre jogo assim, como que eu faço um for each do Java no JavaScript? Como que eu faço uma string do PHP no JavaScript? Assim, se você tiver uma lógica de programação em qualquer linguagem,
Você programa de um jeito lá com o PHP. Quando você vai mudar para o JavaScript, só precisa saber como que você faz aquela coisa que você escreveu em PHP em JavaScript. Fica mais fácil você pesquisar aqui, que você vai achar rapidamente a resposta de como fazer a mesma coisa no JavaScript. Não nesse cara aqui, mas aí você vê em mais outros caras. Você vai achar a template string aqui. Então, mas sim, o JavaScript, né, possui o if, o for each, mas vamos tentar focar um pouco mais no Node. E também tentar focar um pouquinho mais na programação funcional. Quando eu digo isso, eu vou ter que falar nas libs que o Node incrementa no JavaScript, porque o Node interpreta qualquer JavaScript, desde que você esteja num Node que rode uma versão X do JavaScript e você está codando usando essa versão X do JavaScript, você pode colocar qualquer coisa aqui que vai rodar. Mas o Node possui diversas APIs. Eu posso até mostrar aqui na documentação do próprio site do Node. Na Docs você consegue ver quais todas as versões, aí tem as APIs das versões. Não são tantas se comparado com outras linguagens, isso aqui é pouquinho, mas são essas as APIs que você consegue utilizar no Node.js. Isso daqui é externo ao JavaScript, isso daqui é exclusivo do Node.js. Então, na apresentação, previamente, eu disse, por exemplo, que o Node tem a HTTP e HTTPS API, ele tem o Async API, que contém alguns métodos, então ele tem algumas APIs que são exclusivas do Node.js. Elas são implementadas, algumas são implementadas com JavaScript também, então você consegue acessar o código de JavaScript, mas nem todas. Tem muitas que são implementadas usando C e C++, por exemplo. Então elas são uma coisa exclusiva. Se você quiser entender como elas funcionam por baixo dos panos, você tem que ir lá no GitHub do Node.js ou no C39, tentar entender, buscar bem a fundo mesmo. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que sou mais usuário dessas bibliotecas. Eu me guio pela documentação, entendo o objetivo dela e reutilizo. Eu acho que é pouco, realmente, separado com Java, por exemplo, tem muitas APIs cada versão do Java. E também acho que é pouco porque a maioria daqui não é utilizada pelo usuário comum, e sim pelo usuário corporativo que desenvolve bibliotecas para Node.js. Então a maioria aqui são acrescentadas no Node.js para que corporações como a Microsoft, que mantém o TypeScript, possa executar alguma coisa nativamente dentro do Node.js para fazer o JavaScript, que é uma biblioteca, rodar melhor. Ou outras bibliotecas famosas, como Express, que é uma biblioteca de HTTP, ela pode também fazer solicitações para o Node.js para acrescentar alguma coisa nativamente, para deixar o Express rodando melhor para quem é o usuário da lib. Para o usuário comum do Node.js, a principal API seria o File System, caso você queira lidar com arquivos externos, por exemplo, leitura de um arquivo de texto, leitura de um arquivo JSON, enfim, ou até mesmo escrita, operações de escrita. E a HTTP, tem HTTP, HTTP2 e HTTPS, para criações de processos HTTP, processo network. A Process, por exemplo, para você acessar o seu kernel, né, você conseguir acessar praticamente com a Process você consegue executar tudo que você conseguiria executar dentro de um terminal. Então, ou no terminal, como um console, forçar a próximo tick do kernel para executar o próximo processo da fila, tipo, ele vai entrando bem a fundo assim mesmo no kernel terminal, com a Process você consegue. Até mesmo, por exemplo, a variável de ambiente do sistema operacional, você consegue acessar pela Process, que acho que até é o uso mais comum dela. Então seria a Process, a HTTP, tem a própria do console, que é mais fácil. O Buffer, por exemplo, para lidar com leitura de imagens, coisas do gênero. E a Async, né, que é o que mais usa alguns métodos dela. Então ela tem essas APIs nativas, a maioria não é para usuário comum. E elas servem exclusivamente, você não vai conseguir, por exemplo, usar isso daqui dentro do JavaScript de um browser, por exemplo, elas são exclusivas no Node.js. Então,
Seguindo a apresentação aqui, vou ensinar um pouquinho agora sobre o Handling External Files, que é como lidar com arquivos externos dentro do Node.js. Você pode ver um exemplo aqui em cima. Tem aqui essa linha de código, vou colocar aqui. E aqui. Bom, então como que eu faço para utilizar a API? Tem duas maneiras. Tem APIs que estão que não necessitam a declaração, porque elas sempre estão presentes já em toda a execução de toda a linha de código que você for colocar no seu JavaScript, como é o caso da Process e da Console, eu acho que e da Buffer também. Então você consegue editar console. Ele é nativo do JavaScript, o console, .log e tudo mais, mas ele usa o console do Node.js para interpretar isso e fazer a comunicação com o kernel. A Process, essa, por exemplo, já não tem no JavaScript nativo, mas ela existe no Node para você conseguir pegar a variável de ambiente, por exemplo, acho que é process.env, tanto tempo que eu não uso variável de ambiente nativa, mas acho que é alguma coisa assim, não lembro agora, no Google. E o buffer também, nativamente, ele consegue entender buffer e tratar. Por exemplo, o retorno dessa função é um buffer, e o JavaScript consegue entender isso como uma variável e como lidar com ela dentro do Node.js por ter a buffer importada nativamente. E a segunda maneira, que não é mágica, é você fazer o require realmente dessa API. Você traz essa API como uma constante para que você possa ler, entender e declarar todas as funções dela. Assim que também que estava falando antes, era uma API nativa. O set timeout, por exemplo, que também tem no JavaScript lá, por rodar por também rodar em engines, como o Chrome, você consegue rodar na V8, ele é controlado pela Async API do Node. Então, você consegue declarar aqui sem fazer um import nenhum. Mas a AFS, por exemplo, para não ficar, porque nem tudo que você quer fazer, você vai precisar usar a AFS, né? Você não vai, nem toda aplicação ela vai ficar fazendo leitura direto dentro do código, já que não é uma coisa tão comum assim quando nós falamos de processamento do HTTP, processo HTTP. Mas, caso você queira criar alguma coisa que vai fazer leitura, você importa ela para o seu código, você consegue usar funções. Isso é bem comum em diversas linguagens, por exemplo, essa nomenclatura read file, você consegue encontrar em diversos lugares por aí. Então, vou colocar aqui para falar, depois eu falo dessa daqui. Faça no Node.js não é tão diferente de outras linguagens. A read file, o primeiro argumento da função é o path do arquivo que você quer ler. Eu deixei aqui um mock escrito Henrique. Você passa também o conversor, aceita alguns parâmetros aqui, o TF8 já que o meu é texto, e está em português. E aqui já pode ser um pouquinho mais do Node.js, é o callback. Então, como eu disse, o Node é feito em cima de callback. Então, a maioria das coisas, quando você vai falar de Node, das APIs Node, é muito comum esse padrão. As variáveis, que vai ser utilizada, e o callback, que é o que vai acontecer após a chamada terminar. Então, após o read file rodar, o que vai acontecer? Chamar o callback. Sempre assim. No Node.js ele funciona praticamente tudo nesse mesmo modelinho de declaração. E a read file ela faz dois inputs no callback, um input de error e um input de content. O error sendo caso de falha, onde você vai lidar com como você vai lidar com isso, e o content um caso de sucesso. Isso aqui você pode alterar para qualquer variável, porque na verdade é o arg0 e o arg1 que ele vai passar, né? Mas aqui é uma convenção mais utilizada para quando vai se tratar da libfs. Então, se eu fizer um console log do content e rodar esse código, ele vai aparecer o texto aqui no meu console, que é o que foi importado do arquivo txt. Esse read file, é importante falar uma coisa. No Node, eu falo tudo é assíncrono. E às vezes quando você está codando, você esquece disso. Mas, por exemplo, esse é um caso que acaba dando muito erro quando a pessoa esquece que tudo no Node é assíncrono. Esse read file, por exemplo, ele é assíncrono. Então, às vezes, se você depende dessa resposta, você quer colocar ela, por exemplo, numa variável, texto, e reutilizar em outro lugar do seu código. Você quer fazer, por exemplo, mandar para o banco de dados
ou vou retornar para o usuário, vou fazer alguma coisa com esse texto. E você coloca aqui depois, vou fazer alguma coisa com esse texto. Isso pode falhar. Por quê? Porque essa chamada era do Node.js, logo ela é assíncrona. E às vezes esse texto não vai existir no processamento. Por quê? Porque se ele não executar tipo, tão rápido ao ponto de você conseguir chegar a task, chegar aqui, o seu event loop, chegar aqui e esse cara não terminou, se ele terminar, vai aparecer. Mas se ele não terminou, por exemplo, se tem uma fila muito grande, se o event loop está sobrecarregado, ou se seu arquivo é muito grande e aí acaba passando do tempo útil do event loop executar as duas tasks quase que paralelamente. Esse cara vai dar um erro e vai quebrar seu código. Porque vai falar, pô, não foi declarado o texto ainda. Mas se eu rodar aqui, tem a chance muito grande de dar, mesmo se for dentro de uma var, de não estar declarado. Que eu acho que nem existe o cenário. Eu já vi cenários que isso funciona dentro de uma aplicação maior, por exemplo, dessa linha funcionar, mas aqui, por exemplo, nem está funcionando, para falar a verdade. Porque esse cara, ele é assíncrono, ele joga como eu expliquei da fila, ele joga essa task no nó da fila e ele continua executando os nó normalmente. Então ele vai executar esse daqui e esse daqui vai ser executado depois. Isso é muito relevante você manter em mente. Tudo que for usado no Node, ele vai ser assíncrono. Mas Henrique, também... eu acho que esse caso aí também a variável está fora de escopo. Acho que você tem que declarar ela fora também. Mas o var, ele... ele ignora. Vou tentar aqui com Vamos ver se esse é realmente... Pode ser, mas eu acredito que não, porque eu estou usando o var. Text, vou deixar o teste. Não, deixar sem nada. Aqui ele vai mostrar null, né? Aqui no console não vai quebrar. Mas ele não vai mostrar o meu texto, né? Já aqui. Mostrar o texto. Ele vai mostrar no defined, tá vendo? Vai mostrar, não vai quebrar, não vai chegar a quebrar, né? Porque o texto foi declarado aqui. Mas ele não vai trocar o valor, certo? Porque, porque ele joga no event loop assíncrono lá e acaba não executando ao mesmo tempo. Logo, não vai existir esse valor aqui dentro na hora do console. E para isso, nativamente também já tem soluções do Node. Você pode fazer uma solução sua, que nós vamos chegar mais para frente na apresentação, mas o Node também tem, em alguns cenários, ele possui funções dentro da própria biblioteca que são síncronas. Mas é bom manter em mente, pessoal, tudo no Node é assíncrono. Então sempre pense que tudo que você está fazendo ali pode não executar ao mesmo tempo e você tem que controlar isso. Se você colocar isso na sua cabeça, você vai triunfar trabalhando com o Node.js. Mas no FS, por exemplo, você consegue colocar aqui, read file sync. Você consegue ler outro tipo de arquivo como o JSON, que não precisa de conversor nem nada. E diferentemente do read file, o retorno dele nem é em callback, já que ele é uma coisa um pouco mais nova, mais recente implementado. Ele já retorna como um valor direto e você pode pegar o valor dessa função é um buffer. E você pode fazer um parse usando o JSON aqui do JavaScript. Consegue fazer parse de JSON em buffer e colocar como string no console. Então, vou rodar esse código aqui, por exemplo. Ele vai mostrar aqui o meu JSON que está aqui no arquivo mock.json. E ele fez na ordem normal, tranquilamente, esperando cada processo, cada task no event loop ser executada conforme a ordem de escrita. Beleza? A libfs, então, uma da API do Node. Mostrei aqui alguns exemplos de como lidar, só reforçando a parte do assíncrono aqui e do síncrono. Isso daqui seria mais ou menos uma introdutória de como lidar com arquivos externos do Node.js. Okay. A parte do event loop. Eu acho que já mostrei alguns exemplos aqui para vocês, certo? Mas vale a pena reforçar. Por quê? Você precisa aprender a lidar com esses problemas quando você vai trabalhar com o Node.js. Que não são problemas, porque ele é feito para isso, mas quando você escreve alguma coisa, é natural que você
acredita que o seu código vai correr, tipo, conforme a descrição aqui da receitinha de bolo. Porque é mais convencional em outras linguagens, por exemplo, isso ocorrer. E no Node.js isso acaba não ocorrendo. E, para isso, eu até ia mostrar alguns exemplos aqui de console e tudo mais, mas acho que, dado o tempo, não creio que seja necessário. Deu para mostrar alguns exemplos, como esse daqui. Acho que eu cheguei a mostrar um certo intervalo aqui do console log, né? Um mostrando 1 e 2 no começo. Então eu vou passar para a próxima parte, se me permitirem. Que é, external files, event loop e HTTP process. Ok. Os processos HTTP no Node.js, que é a parte do HTTP, que é a parte que eu falei tanto, que era a parte mais importante, mas na verdade não, eu estou confundindo, pô. Do external file, event loop, tá faltando uma parada aqui. Eu esqueci de um slide, olha só. Não tem problema. Handle event loop, o que eu queria falar depois do event loop? Era a parte do handle, o async. Handling async. Eu acho que tinha isso aí na apresentação, mas eu acabei esquecendo de colocar aqui na apresentação. Que é como lidar com isso no Node.js. Como lidar com esses assíncronos, esses métodos que você não sabe quando vai executar, quando não vai executar, se executou primeiro, se executou depois, se conseguiu esperar o retorno de uma API, se não conseguiu esperar o retorno de uma leitura de um arquivo. E eu vejo até em desenvolvedores experientes no Node.js tendo muito problema com isso. Às vezes chama uma função que não retornou, mas você achou que ia retornar porque ele era síncrona, mas você vai ver que dentro de uma lib, dentro de uma parte dela, tinha uma coisa que era síncrona e aí acaba passando. Ou às vezes você roda um código, dá certo, depois sobe para produção, vai rodar quebra, porque tem maior quantidade de dados sendo processado, e aí o event loop não consegue rodar ao mesmo tempo. Enfim, já vi desenvolvedores bem experientes mesmo sofrer com essa parte do Node.js. Então, se tiver algum, acho que tem pessoas que já trabalham com Node.js, né, que estão na Cal, eu vou passar uma dica de pelo menos como eu lido e como eu acho que atualmente é a melhor maneira de lidar com as chamadas assíncronas do Node.js. Vamos lá, eu deixei acho que um exemplo aqui. Vamos transformar tudo isso daqui em assíncrono e controlar o caos no Node.js. Bom, eu transformei a função em assíncrona aqui. E se eu tiver a função de escopo global dentro dessa pattern, certo? Que eu mostrei anteriormente, ela como assíncrona, isso me permite utilizar uma coisa consideravelmente nova no Node.js, que é a terminologia do await. O Node não possuía isso antes, esse async await, mas agora ele possui. E o que você pode fazer com isso? Se você declarar o escopo do seu código como async, você consegue usar o await para controlar toda a chamada assíncrona. Isso daqui força o seu escopo ser assíncrono. Então, tudo que for assíncrono, ele vai estar dentro do controle desse escopo. E o await força o event loop esperar esse cara ser processado e seguir a ordem declarativa. Então, por exemplo, eu tenho uma função assíncrona aqui. Então, eu tenho async e a declaração shorthand de function. E eu vou executar um código aqui que é totalmente assíncrono. É um promise. Hoje eu não fui tão a fundo no promise, que é uma coisa mais do JavaScript e tudo mais. Mas eu vou passando aqui um promise que ele é assíncrono, a sua execução. E eu estou mandando ele resolver um timeout que também é assíncrono. Isso aqui é totalmente assíncrono. E ele não vai rodar ao mesmo tempo desse console aqui, com certeza. Se eu tirar esse await aqui, daqui não vai rodar no mesmo tempo. Segundo console, primeiro console. Ele vai demorar para resolver. Mas, simplesmente, se eu usar o await aqui, ele funciona respeitando, mesmo sendo assíncrono a função, de qualquer assíncrono que seja, ele respeita a ordem pelo comando await. E eu acho que hoje, se você quer trabalhar com o Node.js, eu acho que esse padrão que eu coloquei aqui nesse código, eu acho que é a melhor maneira de você tratar, declarando todos os seus escopos como assíncrono, para que seja possível você controlar todas as suas funções, todos os seus métodos assíncronos utilizando o await. E essa daqui, eu também coloquei essa parte aqui do try catch.
Quando você trabalha com linguagens como Java, usando o framework Java para Android, ou até mesmo o Spring Boot e tudo mais, é muito comum você ver que o padrão declarativo é usar um try-catch. Você vê em muitos projetos que usam a linguagem como de classe, né? Acho que eu vou esquecer agora, orientado a objeto, eles utilizam o try-catch, porque você consegue executar todo um bloco de execução único, certo? Porque está dentro tudo mesmo do corpo de bloco. Mas você consegue fazer o quê? Todas as exceções serem lidadas num segundo bloco. E isso parece simples, depende de quem está ouvindo, né? Falar, beleza, o Target faz isso, é bem simples mesmo. Mas no Node.js você consegue controlar isso de uma maneira bem legal também, quando você lida com await e funções assíncronas. Por quê? Variáveis como promise, por exemplo, possuem tanto o resolve quanto o reject como parâmetros de callback. Se você rejeitar uma função de promessa, ela é pegada pelo catch também, não somente cenários de throw, como é em linguagens orientadas a objeto. Você precisa dar um throw de algum erro, por exemplo. O erro, acho que é assim mesmo. Você precisa dar um throw de algum erro, passar uma mensagem aqui dentro, que seja mensagem, para que ele seja pego no catch. Mas no Node.js, dentro de uma função assíncrona, o try-catch tem um comportamento um novo comportamento que ele pega qualquer rejeição, qualquer quebrinha de código ou qualquer coisa que, tipo assim, não se comportou bem e ele joga pro catch. Então, callbacks de funções como o read, que eu mostrei anteriormente, que lidava com um erro, ele consegue jogar aquilo pro catch. Ou quando se trata de uma promessa, você rejeita, ele consegue jogar isso também pro catch. E fica muito mais fácil você lidar com a sua stack assíncrona no JavaScript. Para quem também já trabalha com JavaScript, esse padrão aqui, ele depende muito do new promise. Por quê? Porque muito código ele é assíncrono e não utiliza promise. O promise ele trabalha muito bem com async await, mas muitos métodos, como por exemplo set timeout, ele utiliza callback para controlar a sincronidade. E se você utilizar uma função assíncrona, que a primeira coisa que existe nela é um return new promise, você consegue colocar tudo que você colocar dentro do scope char do new promise, ele lida como uma promise. E se você pegar o callback de retorno, depende de quantos callbacks tem aqui dentro, e só no último você colocar o resolve, ele não vai concluir a promise, não vai concluir o seu escopo local da promise como callback enquanto o resolve não for chamado. O que faz lidar com, por exemplo, problemas comuns do Node, como o callback hell, não sei se alguém já viu esse termo, mas o callback hell é muito facilmente controlado nesse paradigma aqui de desenvolvimento. Então, por exemplo, vou fazer uma função nova, um códigozinho, um script novo. Usa esse padrão aqui, paga aqui, logicamente, né, o que não é utilizado, mas começa a codar tudo aqui dentro, faz o error handling tudo aqui dentro e faz todas as suas funções dessa maneira com o new promise para controlar todo o seu escopo e garantir que o seu código sempre vai ser executado essa parte do try como deveria ser na parte da escrita. Isso também deixa um try um pouco mais limpo, já que você vai estar usando um pouco do paradigma funcional para fazer todo o seu código ser executado em funções. Se você colocar só as variáveis aqui dentro e todos os seus códigos serem executados como funções, você garante que você também não tem tanta mutação, você garante que as funções podem ocorrer puramente, as variáveis não vão mutar incorretamente, né, ser trocado o valor dela dentro de uma função, por exemplo. Você garante que toda a função tem que ter um return e acaba deixando o seu código com uma característica legível e estaria usando o Node da melhor maneira possível dentro do Event Loop. Alguém tem alguma dúvida enquanto a isso? Uma curiosidade também, alguém já utiliza esse padrão aqui no dia a dia? Ou não? Acho que não também, mas tá bom. Olha, eu não trabalho com Node, tô de orelhada. Uso Node em casa só, para subir um servidorzinho local, mas não utilizo esse padrão não, mas é bom conhecer. Tá achando bem legal. Tá, esse padrão aqui é uma das boas práticas ali que acabam ajudando muito, 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 porque
se você coloca um padrãozinho, mesmo que seja tipo assim, esse daqui eu expliquei há alguns minutos. Se você levar isso para o seu dia a dia, você vai evitar acho que quase 100% dos problemas de assincronidade no Node, que pode acabar atrapalhando aquele bugzinho chato que você fala, caramba, por que não está executando esse código? Porque aqui eu estou dando um exemplo simples, mas às vezes quando você está codando algum projetinho, é muito comum no Node.js simplesmente não executar o seu código e falar um handle promise rejection. Você vai falar, ué, onde está esse um handle promise rejection? O que aconteceu? O que é esse promise rejection? Eu não sei o que é isso. E às vezes é só o event loop te dizendo que você não está controlando o seu loop corretamente. Você fez caquinha e você precisa arrumar o que você fez. Você não fez seu código como deveria ser da melhor maneira. Ele dá esses alertas, um monte de alerta, um handle promise rejection, um handle promise rejection, e você nunca sabe onde está. Se você codar nesse paradigma aqui, por exemplo, você consegue ter um código que nunca vai ter um handle promise rejection na vida no console log. Bom, agora a parte mais interessante, o handling HTTP process. Eu vou mostrar um código de exemplo aqui do próprio Node.js, do próprio site do Node.js, que é como faz para subir um servidor HTTP usando a linguagem usando o Node.js como ferramenta na linguagem JavaScript. Então, eu importo, assim como eu fiz com o FS, eu importo o HTTP, que é a API do Node, para o meu código, e eu consigo usar o método createServer. E isso, simplesmente isso, é um servidor HTTP, retorna um servidor HTTP, e eu posso fazer ele escutar em uma porta, por exemplo, coloquei a porta 3000 aqui no server listing, e deixar o meu processo rodando como um servidor HTTP. Agora que eu executei o Node, esqueci do Ctrl S. Executei o Node. O processo Node aqui, subiu o meu event loop, colocou o código de JavaScript como input e viu, opa, esse daqui não é um código de JavaScript qualquer, ele está usando a minha API do HTTP. E ele deu um listing. Então, ele vincula o seu código, o seu processo Node.js, né? Não é seu código, o seu processo Node.js, né? Na sua OS, né? No seu sistema operacional. Ele vincula isso a uma porta HTTP do seu computador e pronto, você tem um servidor HTTP completo rodando aqui. Você bateu nessa porta agora do seu OS, você consegue receber retorno e seu código vai ser ativado, vai entrar dentro desse callback. Lembra que eu falei de novo do callback? Tudo no Node, tudo que é nativo do Node é feito com callback. Então, esse daqui é o callback do seu servidor HTTP. Fácil, bem simples de entender. Ele tem duas variáveis que ajudam bastante aqui, que é o rec e o res. O rec ele é responsável pelas variáveis da requisição. Por exemplo, se você consumir isso aqui de um browser do Safari aqui, ele automaticamente manda alguns headers, por exemplo, para que você consiga acessar esses headers do seu browser dentro do rec. E o res é o callback de retorno. Então tem o res.end, que força o callback de retorno, de resposta, for retornar esse plain text. Você também consegue no res, como é sempre HTTP, você consegue colocar algumas outras coisas, como o status code do seu HTTP message, ou headers, diversas coisas do padrão do HTTP protocol, você consegue lidar dentro do res. Assim como dentro do rec também você consegue pegar essas informações do HTTP protocol, que foram as informações de request e o res de response, por isso que é rec res. Então, apenas essas linhas de código você consegue ter um servidor HTTP que você simplesmente bate nessa chamada aqui. Você pode usar software como Postman ou Insomnia, ou simplesmente no seu navegador digitar o seu path e ele vai cair aqui dentro dessa linha de código. Beleza? Até aqui? Tá. Tá, beleza. Isso é bem simples, ele criou e vinculou o seu processo single thread a um HTTP server, e isso é o que o Node faz de melhor. Ele lida com isso daqui, com esse código simples, ele consegue fazer aplicações super modernas de networking, como um web service, que você pode colocar aqui, toda vez que chamar isso daqui vai fazer um retorno X, que daí pode ser usado para operações, toda vez que bater nessa rota,
vou fazer um processamento batch. Tudo bem, eu vou ter essa rota, eu vou fazer uma execução no banco de dados. E só que também você consegue criar APIs, né, que são um web service moderno, né? As APIs com API REST. Bom, acho que uma aplicação de network, uma aplicação HTTP tem diversos usos dela, né? Sendo, acho que o mais comum hoje em dia é o HTTP, uma API REST, onde você usa o HTTP protocolo para criar alguns padrões. Por exemplo, o browser aqui, ele executa dentro do HTTP protocolo, toda vez que eu coloco uma URL aqui e aperto Enter, ele executa uma chamada HTTP e... Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu colocar isso aqui no Chrome, que eu não gosto do Safari. Tem aqui a parte do network. Aqui, a chamada HTTP. O que ele faz por baixo dos panos? Aqui tem o general, ele fez um request, o request method é tipo get, o status code que ele recebeu 200, o request header que ele enviou por seu Chrome, o HTTP do Chrome nativo, que acho que é o XML HTTP request, ele mandou alguns headers padrões do HTTP protocolo, mas uma coisa que é padrão também, que é toda vez que você faz uma chamada aqui no navegador, esse request method é o get. E isso é uma coisa útil quando você vai trabalhar na criação de uma API REST. Ou seja, uma API REST, ela é estritamente ligada ao HTTP protocolo e ela indica que, dado um path e um method, eu tenho um tipo de comportamento X. Por exemplo, um get no path, num recurso, né, que seja singular, por exemplo, um user. Se eu fizer um get num path de user, eu retornaria um usuário único. Enfim, o HTTP REST e dá para ser diversos lugares aí, vocês vão conseguir ver informações do que é um REST API e coisas do gênero. E como que eu faria isso daí no Node.js? Como que eu implementaria uma API REST? Você simplesmente pode vir, deixa eu ver na minha colinha aqui também, o deixa eu ver se eu pego aqui algum exemplo. Request. URL, acho que nem fiz aqui. Deixa eu ver. Create server hack.que. Na dúvida, coloca um console log aqui do hack e vê o que tem dentro dele. Calma aí. Para pegar o método do HTTP, como eu falei, esse cara ele é uma requisição HTTP que chegou ali. O hack é a requisição de chamada e o response é a requisição de retorno. Nossa senhora, e tem coisa pra caramba ali dentro. Headers, não. All headers também não. Method, tá, simples e efetivo. Hack.method eu consigo acessar. O Chrome me enviou por padrão na chamada HTTP dele. Aqui no console. Então aqui foi um get. Eu também consigo pegar, acho que é o URL para ver o path, por exemplo. Poderia colocar também para ver o path da chamada. Eu poderia analisar o hack para ver qual que foi o método e qual que foi o path que veio. É a base do API REST, por exemplo, que eu estava comentando anteriormente. Aqui foi um get no path barra, depois foi um get no favicon, que é um padrão do Ele Chrome. sempre faz, né? Ele sempre faz o favicon. Sim, é o padrão do Chrome porque ele quer preencher esse cara aqui. Então, se você for entregar, por exemplo, for criar um site, um servidor front-end usando o Node.js, que é uma coisa que eu vou mostrar aqui também, é sempre bom você ter um favicon aqui, porque sabe que o Chrome ou todos os navegadores sempre vão pedir exatamente nesse padrão. No path raiz, ele vai pedir um favicon.icon. A não ser que no seu HTML, né, daí mais front-end, você coloque lá que o favicon da sua página não segue o padrão do browser e vai seguir um outro padrão que você pode alterar no HTML. Mas, por padrão, essa é o path que ele pede. Mas aqui, você consegue então ter o método get, o path barra, você consegue seguir e criar uma API REST simplesmente usando dois parâmetros do hack, que é o hack method e hack URL. Você consegue criar toda uma API REST. Por exemplo, se for, aí você vai ter que realmente escrever o seu código aqui na unha, né?
Por exemplo, se o rec.method for get e o meu rec.url for igual o barra users. Vou retornar aqui, esse aqui no API hash é uma lista de usuários, por exemplo, seguindo a convenção hash. E aqui então eu vou retornar a minha lista de usuários. Vou colocar aqui, ainda bem que alguém mandou no chat, muito obrigado novamente. .signify. Vou colocar aqui meus objetinhos de usuário. Tô apertando o botão errado aqui. Name. Henrique. Age. 25. Criar mais um aqui. E o João. 24. Esqueci da chave. Ué. Esqueci de muita coisa aqui. Não, copiei a chave primeira. Aí. Vai tornar uma lista de usuários aqui. 200, que é sucesso. Deixar isso daqui. Vou colocar aqui o que não deve ser feito, mas enfim. Só momentaneamente. Ele que nunca deve ser usado. Tá? Vou lidar aqui com a requisição normal. Mas no caso de um path users na rota de get, retornar uma lista. Isso aqui já constitui, por exemplo, uma API REST. Apenas observando a rec URL e o rec method você consegue criar, interpretar melhor a HTTP e fazer um retorno específico. Então, isso daqui também consegue lidar, acho que HTTP nativo. Tem uma pesquisa na Fastify, que é uma biblioteca de HTTP Network no Node, que acho que mostrava. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Fastify. No GitHub, acho que na página principal deles tem uma pesquisa deles. Aqui. A benchmark deles. Esse HTTP server que eu criei do Node, lendo o rec e tudo mais, ele consegue receber dessas chamadas aqui 70 mil chamadas por segundo. Então, ele consegue executar esse callback aqui 70 mil vezes por segundo. Isso é muita coisa se você for falar, tipo, corporativamente falando. Poucas empresas no mundo que existem, que tipo, possuem um limite de 70, tipo, possuem um cenário que vai ter 70 mil requests dentro de um segundo a ser lidado. Mas o Node consegue lidar com 70 mil requests por segundo se você estiver utilizando o servidor HTTP aqui, Create Server, que é o HTTP Server aqui do Node nativo. Que é coisa pra caramba, pra falar a verdade. Então ele consegue rodar isso daqui. Por isso que hoje o Node é considerado a principal biblioteca, a principal ferramenta, a principal linguagem ali, quando se fala em aplicações de network, aplicações semelhantes a essas, que são linkadas a uma porta HTTP para executar algum bloco de código. Alguém tem alguma dúvida aqui sobre isso? Sobre o que foi feito aqui? Quer te Aí tá de boa. Aí tá tranquilo. Isso é um tipo de aplicação HTTP, então eu mostrei aqui um retorno simples, né, um retorno de Hello World. Aqui uma pequena início de uma API hash, eu podia fazer crescer e poder... E lembrando que é tudo scope e bloco, então aqui dentro eu fiz um REST direto, mas eu poderia, por exemplo, conectar isso com o banco de dados, eu poderia conectar isso com a leitura de arquivos locais do servidor, poderia fazer diversas coisas, certo? E essa possibilidade infinita de tudo que todo o bloco JavaScript você consegue colocar qualquer código que você quiser, tendo ele JavaScript ou Node.js, faz você usar o network de uma maneira espetacular do Node.js. Um exemplo que eu vou mostrar aqui agora é você criar, por exemplo, um servidor front-end.
quem já trabalhou com PHP ou linguagem WordPress, por exemplo, você faz lá o seu código front-end, você faz as diversas páginas HTTP, CSS, quer dizer, HTML, CSS, JavaScript e tudo mais, compila naquele arquivo gigante e joga para um servidor pago, um servidor que você vai gastar por mês, porque, por exemplo, vai usar o Apache ou o Nginx, você vai usar um microserviço Nginx para subir, para conseguir servir o seu código, mas no Node isso é feito com muita simplicidade. Por exemplo, esse bloco de código aqui é um servidor HTTP que vai servir arquivos de front-end. Então, esse pequeno código faz a mesma coisa que o Nginx faria. É lógico que o Nginx, por ser um software corporativo e tudo mais, tem uma pancada de funcionalidade a mais do que esse meu código que eu criei aqui. Mas o que eu quero mostrar é que você também consegue fazer um servidorzinho HTTP para servir o seu front-end dinamicamente, o seu output do front-end dinamicamente, com o próprio Node.js. Isso foi o que fez popularizar o Node.js e frameworks front-end de Node.js no mercado. Hoje são os maiores front-ends que existem, porque além de ser o principal, uma das principais, eu não sei, eu não tenho, acho que pelo menos eu não achei nenhuma pesquisa que indica o Node ser o principal hoje, já que o Java faz isso, né, o HTTP multithread, tem o Python, tem diversas linguagens que faz isso, mas o Node é uma das dominantes do mercado no back-end. Mas no front-end, o Node é o dominante hoje, ele é top disparado no uso de servidores para entrega de sites completos. Tem bibliotecas, por exemplo, como a React, Vue ou Angular, que utilizam servidores Node nativo para entregar todo o seu site dinamicamente. Então, eles fazem stepper padrão, tem um servidorzinho lá, cada um, lógico, usa a sua própria implementação, mas todas elas, no fim, usam o Create Server para entregar dinamicamente o seu front-end em algum domínio. Aqui, por exemplo, eu fiz a mesma coisa. Eu criei um servidor, vou só repassar aqui o código para vocês. Essa aqui é uma lista de environment types, é uma coisa opcional aqui, você pode definir diretamente no seu código. Eu fiz aqui porque o browser ele pede os environment types são o tipo do arquivo que você está lendo, por exemplo, text HTML, JavaScript, CSS, JSON, imagem, e o Node consegue lidar com esses daqui, que é a grande maioria do que é utilizado convencionalmente. E eu tenho que definir isso aqui. E o que eu faço? Eu pego o request, eu deixo o file path, o meu URL, né, do site ali, o file path que eu coloquei. Eu coloco um ponto de prefixo, porque esse daqui vai ser usado como file path para mim, para ler arquivo. E eu só verifico aqui, se for ponto barra, se você bater no ponto barra, eu te redireciono para o index HTML. É um comportamento padrão. Você entrou no site a primeira vez, cai no index HTML da página e começa a renderizar seu site. Esse stdname aqui é a parte da extensão, né, para ver se é HTML, para ver qual que é o environment type que eu vou utilizar. Então eu criei aqui uma lista de environment types e eu utilizo ele aqui. Para ver qual que é o content type que eu vou retornar para minha requisição HTTP. E o que eu faço dentro tudo no bloco de callback do HTTP aqui. E o que eu faço? Eu faço um read file, vejo se teve erro. Se o erro for do tipo endoent, por exemplo, que quem mexe lá com o kernel, ou quem faz alguns comandos no terminal, sabe que esse erro aqui é o file not found, como se fosse, né? Tipo, não conseguiu encontrar o arquivo no path indicado. E pensando no servidor HTTP, quando você está servindo, o que esse comportamento se assemelha? A uma página não encontrada. Então, por exemplo, se o cara digitou lá algum path no site, tipo, /usuários, e não existe no meu servidor, você retorna uma página 404, por exemplo, aqui. Você poderia retornar uma página 404. Que no fim, acho que eu nem implementei aqui, vou implementar. Quer ver? Então, vou criar aqui um front-end, um arquivozinho HTML, e vou colocar aqui esse como sendo meu 404, falando. Not file space 04. E continuando aqui a leitura do código, então eu faço lá a parte do response, certo? Escrevo nos 200, falo o content type que eu estou retornando para o navegador, para ele entender, né, para o browser entender, e eu coloco o conteúdo aqui
o resultado do buffer do minha leitura de arquivo, lembra que eu falei lá das leituras? Então eu coloco aqui o conteúdo, aqui esse conteúdo é o que eu vou retornar para o navegador. E como é um HTML, o content type, o navegador vai entender como o HTML vai renderizar, vai fazer o trabalho dele. Se der algum erro que não for esse daqui, que daí seria um comportamento atípico da página de um servidor de distribuição de arquivos, né? Dinamicamente aqui, eu vou dar um 500, que eu falo, pô, se deu outro erro que eu não sei lidar, não sei o que é, você tentou colocar um path aí que não existe, será que você quis fazer? Dou um 500 aqui e falo que foi um internal server erro. Mas no cenário de sucesso, eu retorno o arquivo que você pediu, o conteúdo, e eu retorno também qual que é o content type para o seu browser entender. Então eu vou subir esse código aqui, por exemplo. Vou rodar aqui. É questão de rodar vou tentar acessar a página root de HTML. Aqui not found this page, não existe. Mas eu vou acessar a raiz do seu servidor. Está aqui o Hello World do seu HTML e vai executar perfeitamente. Se tiver no HTML algum import de JavaScript, de JS, com pasta, tudo mais, tudo vai funcionar normalmente, pois essas linhas de código aqui representam um servidor estático para front-end. Alguma dúvida até aqui? Não, tranquilo. Beleza. Bom, acho que com isso, acho que a próxima slide aqui é o fim. Eu saio aqui e finalizo a apresentação. Eu espero que todos tenham conseguido entender um pouquinho. Aqui não foi o objetivo ensinar ninguém a programar, nem revisar tanto a base do JavaScript, foi falar um pouco mais do Node.js, o que ele é usado, as suas principais características, coisas para se manter em mente se você for adotar o Node.js como o seu framework principal ali, como sua ferramenta principal no dia a dia. E mostrei também um pouquinho do HTTP, como que ele lida, o que são os callbacks aqui, o request, o response do HTTP, o que eles são, na verdade, como utilizar eles para criar uma API REST, mesmo que bem simplesmente aqui, mas ou como criar um servidor aqui um pouco mais completo, um servidor para entregar arquivos estáticos dinamicamente, usando o Node.js também. E espero que vocês tenham aprendido alguma coisa hoje, espero que vocês tenham gostado da apresentação. Agradeço a todos pela participação.